Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre luz e sombra. Então vamos lá. A luz e sombra são elementos básicos para produzir efeito de volume nos desenhos. É fundamental para conseguir um bom efeito a gente utilizar esses recursos. Quando uma luz incide sobre um objeto, produz imediatamente uma sombra. Primeiro uma sombra própria, a sombra no próprio objeto, né? E depois uma sombra projetada numa superfície qualquer que esse objeto esteja. Então essa sombra não tem exatamente uma forma regular, porque depende muito dessa superfície. Uma sombra projetada numa superfície perfeitamente lisa vai dar um tipo de resultado. Já se esse objeto estiver sobre um gramado, por exemplo, imaginem a quantidade de dispersão que vai dar dessa sombra. Aqui, ó, vejam só como você consegue identificar a posição de um objeto baseado na sombra que esse objeto produz. Então é bastante interessante a utilização desse recurso. Aqui você tem primeiramente um objeto totalmente chapado. Você não consegue identificar muito bem a forma, mas já aqui dá perfeitamente para saber dimensões, a posição desse objeto e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho da luz, né? A luz que produz essas sombras. A luz nada mais é do que onda eletromagnética. Então, tem um comprimento de onda, cada tipo de cor tem um comprimento de onda diferente. A sombra é a região que tem ausência dessa luz, né? Nada mais é do que esse efeito que se produz, mais ou menos identificado com o tipo de objeto ou de ser que produza a sombra, não é? Tudo começou lá atrás. O fogo foi a primeira fonte de luz além do sol, né? Então, depois que o homem conseguiu controlar o fogo, produzir, por exemplo, uma vela, né, daí podia ter o controle, podia ter a utilização desse fogo da maneira como melhor ele necessitasse. A lamparina evoluiu, né? E depois para a lâmpada, quando finalmente o controle dessa iluminação ficou completo. Durante muito tempo a gente usou lâmpadas que tinham muito a ver com essa coisa primitiva de incandescência, né? Até pouco tempo atrás as lâmpadas incandesciam um filamento para produzir luz. Hoje não há mais necessidade disso. A tecnologia evoluiu tanto que os diodos hoje, nessas lâmpadas LED, não necessitam mais encandecer, então não há mais perda de energia. Aquela perda de energia que se produzia para encandecer um filamento não existe mais. Hoje é luz somente, já energia só para luz. Durante muito tempo na história humana, os artistas se apropriaram desses recursos de luz e sombra para produzir os volumes, para produzir efeitos bonitos, né, de luz nos quadros produzidos. Por exemplo, esse é um clássico, Leonardo da Vinci, utilizou muito. Ele fazia até com o próprio dedo para criar essas áreas sombreadas nos quadros que ele produziu. Na Renascença se utilizou de monte recursos de chiaro escuro, né, que se fazia bastante. Miguel Ângelo usou muito, Leonardo da Vinci então, muito mais. Esses gênios das artes utilizaram muito de recursos. Rembrandt, né, o quadro dele tem demais essa perspectiva produzida pelos efeitos de luz. Então tem figuras assim que tem destaque pela luz. E um grande mestre, né, Johannes Vermeer, ele criou obras magníficas como essa Moça com Brinco de Pérola, que você vê a beleza, a pureza que ele consegue reproduzir nesse quadro, utilizando uma luz cálida, né, sobre a pele dessa moça.
E isso a gente traz para a arquitetura. Na arquitetura a gente utiliza muito esse tipo de recurso. Recursos de luz dentro do ambiente, você produz até modificações de humor. Você produz modificação de estado de espírito, né? Emoções. Então, a atmosfera que você consegue criar no ambiente, que pode ser, a luz pode ser geral, que é a luz intensa que você utiliza em geral no teto da casa, tem grande efeito, e luzes de efeito, aquelas luzes que você usa em sancas de gesso, em abajur e coisas do tipo assim. Então a gente tem que ter basicamente um jogo de cenário quando se produz um ambiente utilizando luz. O foco de baixo para cima modifica até as dimensões, parece maior, parece que aumenta a altura, né? Então veja esse tipo de ambiente aqui. O efeito da luz aqui é fundamental. E aqui o contrário, a luz de cima para baixo dá destaque, né? Você consegue valorizar certas áreas do teu ambiente que você gostaria de mostrar mais ou de produzir efeitos com ele, né? E a luz fria, essa luz muito branca que a gente vê nesses ambientes assim, elas são ótimas para alguns lugares, alguns ambientes. Você vai ter assim áreas de cozinha, de banheiro, né? A luz muito branca. Essa luz são luzes produzidas por lâmpadas de temperatura de cor muito alta. Então são lâmpadas fluorescentes, por exemplo, que produzem esse tipo de luz. Só que é preciso usar com muito cuidado, que deforma as cores. Tem certas coisas que a gente tem que cuidar muito para não criar deformações, como modifica até a cor da pele das pessoas. A luz quente, né, para ambientes assim mais intimista, quartos, né, salas. Ideal é a utilização de ambas. Eu diria assim que o ideal é você ter controle. Você tem que controlar. Em termos de iluminação, para a arquitetura, você tem que ter o controle da luz. Desde a luz natural até a luz artificial, você tem que saber como controlar. Uma observação aqui, luz quente e fria não se refere à temperatura de cor, que isso é um outro assunto que vocês vão ver em alguma outra aula. Luz natural é a luz que é ecologicamente correta. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que, obviamente, procurar utilizar a luz natural, né, nos ambientes, né, para não ter gasto excessivo de energia. E a gente tem que ter atenção. A luz da manhã é mais amarelada, a luz de entardecer é mais alaranjada, né? Normalmente a gente tem tons diferentes a partir do decorrer do dia. Então tem que tomar bastante cuidado. Você não vai fazer um ambiente voltado para o nascente amarelo, por exemplo, vai ser um terror, vai ser amarelo demais, não é? É isso, professor.